Olá, pessoal! Nesse nosso encontro de hoje, nós continuamos aqui nessa introdução do curso de funções, ainda falando de algumas operações da matemática básica, e nesse encontro de hoje nós falaremos um pouquinho sobre potenciação. A ideia da potenciação é uma operação matemática muito simples, que sempre envolve dois números. Um cara embaixo, normalmente escrito com uma fonte um pouquinho maior, e depois no seu canto superior direito você escreve um outro número um pouquinho menor. Quando você faz uma operação desse tipo assim, ó, por exemplo, você escreve o 5 grande assim, e o número 2 pequenininho no seu canto superior direito, você está trabalhando aqui com uma operação chamada de potência, que nada mais é do que uma multiplicação sucessiva. Então essa operação chama-se potência, e eu coloco dois nomes interessantes aqui. O número de baixo, que é esse que eu escrevo maior, ele é chamado de base, e o número de cima, que eu escrevo menor, ele é chamado de expoente. Pensando em números naturais, a ideia de escrever essa potência, que você chama de A elevado a B, é simplesmente, quando você escreve A elevado a B, a conta intuitiva que você está querendo fazer, pensando em números inteiros, naturais, para ser mais exatos, quando você tem uma operação dessa, é pegar o A, que é a sua base, e multiplicar por ele mesmo uma certa quantidade de vezes, que são B vezes. Então, quando você escreve A elevado a B, a conta que está por trás dessa operação você tem que pegar o número A e multiplicar por A, depois por A, depois por A, depois por A, depois por A, quantas vezes? O número que tiver aqui em cima, B vezes. Então, a ideia intuitiva, que não resolve tudo, tá? Por trás de uma potenciação A elevado a B, é essa operação aqui, ó. A vezes A vezes A vezes A vezes A, B vezes. Alguns casos simples para a gente calcular. 5 elevado ao quadrado, 5 ao quadrado ou 5 elevado a 2. Os expoentes 2 e 3, vocês devem se lembrar que também tem outros apelidos, né? Você pode chamar isso aqui de 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado. Isso aqui, ó, é 4 elevado a 3 ou 4 ao cubo. Tem referência com a geometria, essa nomenclatura, mas eu não quero me aprofundar nisso aqui. Então, quando eu tenho que calcular, por exemplo, 5 ao quadrado, a conta que eu preciso fazer é o 5 vezes 5, e eu paro por aqui porque é só duas vezes. Aí você faz 5 vezes 5, isso vai dar 25. É o resultado dessa potência. 4 ao cubo, como você calcula 4 ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4. Ó, multipliquei o 4 por ele mesmo. O número de cima é só a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base por ela mesma. Então, 4 vezes 4 vezes 4, aí você faz a conta com calma. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Olha o próximo, 2 elevado a 5, ou 2 à quinta, que é 2 à quinta potência. A conta que está por trás disso aqui é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu multipliquei o 2 por ele mesmo 5 vezes, certo? Aí você precisa fazer essa conta. Vamos lá, com cuidado. 2 vezes 2, 4. Vai acrescentando os próximos 2, multiplicando. Ó. 8, 16, 32. 32. E já uma observação importante, olha essas duas últimas que eu coloquei. Ó. Menos 2 elevado a 4. O jeito de ler, teoricamente, é igualzinho. Na verdade, eu até sugiro que quando você vai ler isso aqui e quando vai ler isso aqui, você tome pausas diferentes. Porque eu leio isso aqui para não gerar confusão como menos, olha a pausa, 2 elevado a 4. E aqui, como que eu leio? Menos 2 elevado a 4. Por quê? O parêntese ele tem papel muito importante numa potenciação. Porque um expoente ele só faz efeito naquilo que está localizado imediatamente antes dele. Então já dá para entender qual que é a diferença entre isso e isso? Se eu perguntar para você aqui, ó, nessa potência, primeira, quem é a base? A base é o 2. Porque olha só, o expoente é 4. Quem está imediatamente antes do 4? O 2. Então a base é 2. Esse menos ali no começo não faz parte da potência. Ele é um sinal que eventualmente a minha conta ou minha expressão tinha. Já a segunda expressão, a de baixo, a segunda potência que eu tenho, quem é o expoente? É o 4. E quem está imediatamente antes do 4? O parênteses. Então esse 4 ele faz efeito no parêntese. E o parêntese serve para localizar todo mundo que eu quero que esse 4 pegue sobre potência. Essa é a ideia de você colocar parêntese, colchete e chaves. É fazer uma delimitação de espaço para você. Então quando você olha isso aqui, o 4 ele é a potência do parêntese. E quem está dentro do parêntese? Do menos 2. Então quem é a base dessa potência aqui é o menos 2. E dessa aqui é o 2. Tá? Então como que você calcularia menos 2 elevado a 4? Você fala, ora,
Esse 4 aqui não faz efeito no menos, então esse menos continua estático aqui no começo. E agora eu calculo 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. A multiplicação do 2 por ele mesmo 4 vezes dá 16. Como tem um menos na frente, o resultado dessa conta é menos 16. Tá claro? Agora, e se eu quisesse calcular o menos 2 elevado a 4? Aí eu teria que pegar a minha base, que é o menos 2, eu vou pôr parênteses várias vezes aqui, ó, para não gerar confusão. E multiplicar por ele mesmo, o menos 2 multiplicado por ele mesmo. Fica um pouquinho maçante, mas eu poderia fazer de cabeça. 4 vezes. Pensando só no aspecto numérico. Quanto que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? É 16, assim como a de cima. Agora vamos pensar só no sinal. A gente sabe que cada parzinho de menos vira um mais. A expressão famosa, menos com menos dá mais, na multiplicação. Então se você olhar o primeiro menos com o segundo menos, fica positivo. E se você olhar o terceiro com o quarto, sinal negativo aqui, também fica positivo. Então a junção desses dois aqui vai dar positivo. E a junção desses dois vai dar positivo. Então, fazendo uma análise global, o sinal ao final das contas fica positivo. E como multiplicação numérica dá 16, isso aqui dá 16 positivo. Vejam só, ficou diferente. Só uma observação importante, que às vezes a pessoa faz a conta e fala, Cadu, você tinha falado que era diferente, mas agora deu igual. Se eu tivesse usado nesse exemplo aqui o expoente 3, ambas dariam menos 16, mas são coisas distintas que coincidiram no valor, tudo bem? Cuidado com isso. Menos 2 elevado a 3, ficaria o menos aqui, e você pareceria o 2 3 vezes ali, ó. 2 vezes 2 vezes 2, daria menos 8. E se eu estivesse calculando menos 2 ao cubo, você colocaria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Aí mais com menos daria menos. E a multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Foram contas completamente distintas. A primeira você manteve o menos paradinho ali na frente. A segunda você foi fazendo parzinhos com os menos para eles virarem mais. E no final ficou um cara sobrando. Ou seja, acabou dando negativo no final dessas operações. E aí coincidiu o valor com a de cima, mas são contas distintas. Certo? Quando vocês estiverem trabalhando daqui para frente com potenciação, elas vão aparecer em formatos simples, como é o caso desse aqui, com números naturais, para ficar facinho fazer a conta, ou elas podem aparecer de maneiras mais compostas. Aí é interessante a gente lembrar algumas propriedades da potenciação, porque elas certamente vão nos ajudar a fazer alguns cálculos dali em diante, tá? Primeira delas que a gente quer ver, que eu estou chamando de P1, P2, P3, pus até P5 aqui, existem outras, tá? Estou falando só das mais básicas aqui nessa aula. Por exemplo, quando você tiver um expoente fracionário, eu falo disso um pouquinho melhor em radiciação. Mas aqui, quando eu chamo essas propriedades de P1 até P5, é só uma organização didática para a aula de ordenação. O nome dessas propriedades não é P1, P2, P3, tá? Então nunca cite em algum lugar de acordo com a P3 da potenciação. Isso não existe. É só a ordem que eu coloquei aqui. Se vocês acompanharem outras aulas por aí, talvez a pessoa não chame essa de P1, tá? Então é só minha organização aqui. Primeira propriedade que eu estou colocando, tenta entendê-la comigo. A elevado a x vezes a elevado a y. É uma propriedade que você pode usar sempre que você quiser multiplicar duas potências, mas não são duas potências quaisquer, são duas potências com a mesma base. Quando você quiser multiplicar duas potências com a mesma base, a regra é você conserva a base e soma os expoentes. Olha só o resultado, ó. Você conserva a base A e soma os expoentes lá em cima. E a ideia de por que você faz isso aqui, pensando na potência de maneira intuitiva, é muito simples também, não é? Porque pensem comigo, o que é A elevado a x? É A vezes A vezes A vezes A, x vezes. Grava isso, você já escreveu A ali x vezes. Logo depois, você vai por uma multiplicação e vai escrever o A elevado a y, aqui à direita, que seria A vezes A vezes A vezes A, y vezes. Agora olha para o todo. Quantas vezes você escreveu o A? No começo você escreveu x vezes, daí você pôs um outro vezes e depois escreveu y vezes. Então o total de vezes que você escreveu A para fazer essa conta é x mais y vezes. É o que essa propriedade está dizendo. Ao multiplicar potências com a mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Olha um exemplo numérico. 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado é 4. Então, se eu quiser fazer a conta sem propriedade ali, eu consigo. 8 vezes 4, 32. Mas vamos usar a propriedade só para vocês perceberem que coincide o valor. Coincide porque não no sentido da coincidência, mas vai bater o valor porque é igual essa operação. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é multiplicação de potências com a mesma base, eu conservo a base 2.
e somo os expoentes 3 mais 2, que dá 5. Então eu chego em 2 elevado a 5. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. O mesmo resultado que a gente tinha observado fazendo a conta manualmente. Da mesma forma que quando você multiplica potências com a mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, se você ao invés da multiplicação tivesse uma divisão, você ia conservar a base e subtrair os expoentes, sempre na ordem, o de cima menos o de baixo. E a lógica por trás disso é muito parecida com essa. Porque pensa só, se você não tivesse essa propriedade, aqui ó, que eu acabei de falar, a elevado a x dividido por a elevado a y, você pode transformar em a elevado a x menos y. Essa aqui é muito boa para você diminuir tamanhos de expoentes, né? Se você não sabe ela, como é que você calcularia, por exemplo, 5 elevado a 1000 dividido por 5 elevado a 999? É impraticável fazer essas contas. Só que se você tem a propriedade, você chama de 5 elevado a 1000 menos 999, dá 5 elevado a 1, que é o próprio 5. Mas voltando para o início, para vocês entenderem por que você pode transformar essa divisão numa subtração de expoentes, é algo análogo ao que a gente fez em cima, só que em cima eu coloquei tudo um ao lado do outro, por isso eu somei a quantidade de a's que apareceram. Nesse caso, até para ficar mais fácil de entender, imagina que o x é maior do que o y. Então a elevado a x, você vai colocar na parte de cima da fração. A vezes a vezes a vezes a, x vezes. Aí você vai colocar um dividido e embaixo você vai colocar a vezes a vezes a vezes a, y vezes. A primeira coisa que você vai fazer é cancelar. Você fala, olha, tem um monte de A em cima e um monte de A embaixo. Então todos os A's de baixo, ó, lembra que eu pedi para você supor que o Y era menor para ficar mais fácil de enxergar. Todos os Y A's que aparecem embaixo, você vai cancelar em cima. Então pera lá, em cima tinha o A aparecia X vezes. Aí você cancelou os Y primeiros, só para ficar mais fácil de organizar. Quantos sobraram? Tinha X, você tirou Y, sobrou X menos Y. É a ideia por trás dessa propriedade. Aí, aplicando ela na prática, 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4. Você pode fazer a conta, mas fazendo a propriedade é bem mais ágil. Vai ficar 2 elevado a 6 menos 4, que é conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 4 dá 2. 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, é 4. Tá resolvido. Beleza até aí, gente? Outra propriedade importante, quando eu tenho potência da potência. Ou seja, quando eu tenho uma potência e quando eu olho para a base dela é outra potência. Vejam só. A maior potência que você está vendo aqui tem expoente y. Ó, o expoente y. Se eu perguntar para você, esse expoente y dessa potência, essa potência ela tem o expoente e tem a base. Quem é a base dela? A base é o parênteses. Opa, o parênteses está aqui não é à toa. É para marcar para você que a base é o a elevado a x. Tá claro? Então, teoricamente, a conta que você tem que fazer ali, pensando só em cálculo mesmo, é o a elevado a x, dá um valor. Aí você pega esse resultado e eleva a y. Ou, por propriedade de potência, a gente sabe que quando eu tenho potência da potência, nós conservamos a base e multiplicamos o expoente. Para você entender por que multiplica é uma ideia similar a essa. Porque o que você tem que fazer aqui, a elevado a x é o a x vezes multiplicada. Então você vai colocar o a multiplicando por ele x vezes. Depois mais x vezes. Depois mais x vezes. Quantas vezes? Y vezes. Então você vai fazer vários grupinhos, cada um deles com xa. E quantos grupinhos você vai fazer? Y. São y grupinhos de tamanho x. É a multiplicação y por x ou x por y. Tá? Só tome muito cuidado que se não tivesse o parêntese, se fosse isso aqui, a operação seria completamente distinta. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Se eu escrevo para você, esse aqui que seja, ó, 2 ao quadrado, coloca um parêntese e coloca o cubo, eu estou escrevendo isso, ó. É uma potência 2 ao quadrado, de base 2 ao quadrado e de expoente 3. É uma potência de outra potência. Então você pode aplicar essa propriedade, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes, fica 2 elevado a 2 vezes 3, que é 2 à sexta, que é 64. Agora, substituindo os mesmos valores, só tirando o parêntese, se eu escrevo 2, aqui 2 e aqui 3, eu quero que vocês percebam que esse y é um expoente. Ele só faz efeito naquilo que está imediatamente antes dele, que é o x. Ou seja, se eu escrevesse assim, você teria 2 elevado a 2 ao cubo. Ou seja, esse cubo faria efeito no 2 do expoente. 2 ao cubo é 8, seria 2 à oitava. E 2 à oitava não daria 64. Pessoal, nós vamos fazer uma festa e um vídeo de comemoração quando eu conseguir gravar a primeira aula sem a bateria acabar no meio do caminho. Mas é uma pausa curtinha.
Então, ó, eu tinha parado na P3, que tinha dado 64, e eu estava alertando vocês sobre a diferença disso e disso, tendo parênteses ou não. Outra propriedade importante, A elevado a zero. Todo mundo já ouviu falar, todo número elevado a zero é 1. Então, quando você tiver uma potência e o expoente for zero, o resultado é 1. Há uma controvérsia que já já eu coloco, mas gravem essa frase assim, apesar dela estar levemente errada. Todo número elevado a zero é 1. E o motivo pelo qual todo número elevado a zero é 1, a gente consegue observar e até provar por essa propriedade aqui, ó. Porque imagina que eu te dou uma divisão de duas potências com a mesma base, mas coincidentemente eu coloco esse expoente de cima igual ao expoente de baixo, como está aqui, ó. Como que você poderia calcular a elevado a x dividido por a elevado a x? Te dou dois caminhos. O primeiro deles, o mais simples, sem saber propriedade nenhuma, você pode falar, pô, é a divisão de um número por ele mesmo. Dividindo um número por ele mesmo, cancela, dá 1. É a opção que eu fiz aqui na setinha de cima. Essa conta com certeza dá 1. No entanto, se você fosse fazer pela propriedade das potências, você podia falar, não, quero fazer de outro jeito. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Só que se você conservar a base e subtrair os expoentes, o seu expoente fica x menos x, que é zero. Então você tem dois caminhos válidos para fazer essa conta. Um deles dá 1, o outro deles dá 0. Daqui a gente provou que todo a elevado a zero dá 1. Por que essa frase está errada? Porque essa ideia só faria sentido desde o princípio se o cara de baixo não fosse zero. Você não pode dividir por zero, concorda? Não faria sentido pensar nessa ideia de dois caminhos se o número de baixo fosse zero. Você nem poderia escrever essa fração para começar. Então, a única restrição que a gente tem para essa regra é todo número elevado a zero é 1, mas o zero não pode. Zero elevado a zero é uma indefinição, porque é uma fração que você não poderia ter montado. Então vejam que eu pus uma observação até em vermelho, que o A tem que ser diferente de zero. Qualquer número que não zero elevado a zero sempre vai dar 1. Agora a frase ficou correta, só que ela fica muito extensa. Então você até pode falar todo número elevado a zero é 1, nunca escrever. Todo número elevado a zero é 1, desde que você esteja num ambiente controlado ali e você esteja lembrando que o zero está excluído da sua conta. Tudo bem? E uma outra coisa que vai aparecer para a gente também, em diversas ocasiões, vai ser trabalhar com potências onde o expoente é negativo. Aí você para pensar nesse formato intuitivo aqui, você não sabe fazer, né? Porque o que seria A elevado a menos B? Não faz sentido nesse caso você multiplicar o A por ele mesmo menos B vezes, isso aqui só faz sentido com números positivos. A nossa estratégia para calcular potências quando o expoente é negativo é inverter a base. Na aula número 1 a gente falou do que era inverter alguma coisa, lembra? Então se você inverte a base, você troca o expoente para positivo. Basicamente é isso que acontece. Só para vocês entenderem o que está por trás disso aqui, ó, o que eu estou dizendo para vocês é que quando você quiser calcular a elevado a menos x, na prática a conta que você faz é transforma a base em 1 sobre a, que é a inversão, e aí eleva a x. Ah, mas esse x não deveria elevar o 1 também? Deveria, mas não faz diferença. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, x vezes dá 1, então já tirei ele dali. Tá? Então para calcular a elevado a menos x, tipo 2, vou até colocar um exemplo aqui, ó. Se você quisesse calcular, por exemplo, 2 elevado a menos 3, a conta que você faz é inverte a base, que é 2, e eleva ao cubo. Você poderia colocar o cubo em tudo, mas no 1 não faz diferença. Então o resultado seria 1 sobre 2 ao cubo, 2 ao cubo é 8, esse resultado daria, ficou meio torto aqui, mas dá para entender, ficaria 1/8. Só para vocês entenderem por que você pode fazer isso nessa conta, também parte daqui, ó. Porque você pode interpretar esse a elevado a menos x assim, ó. Ele é a mesma coisa de a elevado a 0 menos x. Esse zero antes aqui não muda nada. Tenta imaginar essa potência aqui, ó, a elevado a 0 menos x. Dois jeitos de observar ela. Falar que o zero não muda nada, você vai apagar ele daqui, vira a elevado a menos x. Então isso aqui é a mesma coisa que a elevado a menos x. Ou você poderia interpretar por essa propriedade, só que na volta. A elevado a 0 menos x, o a elevado a 0 ficaria em cima e o a elevado a x ficaria embaixo. Ó, como está aqui, ó. Você pode voltar na propriedade número que eu marquei como número 2 aqui. Aí quando você escreve nesse formato e olha para P4, pô, você sabe que a elevado a 0 é 1. Aí você troca esse a elevado a 0 por 1. Então você tem que essa expressão aqui, ela pode ser enxergada como a elevado a menos x. E ela pode ser enxergada como 1 sobre a elevado a x, como está aqui. Daqui a gente provou que as duas são iguais. Só que no meio do caminho eu não usei a ideia de que a elevado a 0 é 1. Sim. Só que a elevado a 0 é 1 para todo mundo, para todo A? Não. Para A diferente de 0. Então a mesma coisa se espelha para cá. Tudo bem? Por enquanto é isso, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo.